aí, pessoal, o Vitor falando, e no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês, vocês sabem o que é inflação e CDI? Juros simples, juros compostos. O que é taxa Selic? Se você não tem a mínima ideia do que eu tô falando, calma, que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Quer aprender? Então bora comigo, mas antes de tudo, já ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Você já investe em algum ativo? Se investe, já deixa aqui nos comentários em qual ativo vocês investem e de onde que vocês estão me assistindo. Tranquilo? Valeu? Então bora lá! Bom, pessoal, começando pelo juros simples, é o rendimento que ele é calculado sempre sobre o valor inicial que você investiu. Então, como um exemplo aqui, tá? A gente tem R$ 100 a 10% ao mês e todo mês você ganha R$ 10, independente de quanto você já acumulou. Então, você investe esses R$ 100, mês que vem você tem 110, você saca esses 10 e no mês que vem vai render os mesmos R$ 10. Então, o juro simples ele funciona desse jeito. O que rendeu você saca e aí a gente começa daquele valor inicial novamente. Agora, pessoal, falando sobre os juros compostos, eles são os famosos juros sobre juros. Então vamos pegar aqueles mesmos R$ 100, 10% ao mês. Primeiro mês você vai ter R$ 110. No segundo mês, os 10% eles vão ser sobre os R$ 110. E é assim que o seu dinheiro vai crescendo e se multiplicando, tá? Ele funciona exatamente como uma bola de neve. Imagina que a gente vai rolando ela vai começar pequenininha, mas com o tempo, né, ela vai crescer rápido e mais rápido e mais rápido. É por isso que a gente fala que o seu dinheiro trabalha para você com os juros compostos. Então, quem começa cedo consegue multiplicar muito mais o dinheiro. Então, se você ainda é jovem, aproveita o poder que você tem e deixa os juros compostos trabalharem por você. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inflação. Então, você já teve aquela impressão que os R$ 50 de hoje valem muito, mas muito menos que os R$ 50 de um ano atrás? Isso, pessoal, se chama inflação. A gente escuta sobre inflação o tempo todo no jornal, fala aqui, fala ali, mas o que é? Então, a inflação é o aumento dos preços. Então, se o pão custava R$ 1 e agora ele custa 1,10, a gente teve uma inflação de 10%. Se o seu dinheiro ele rende menos que a inflação, você está perdendo poder de compra, tá? Então imagina que assim, a gente guardou lá R$ 50 para comprar uma pizza há um ano atrás, e no dia de comprar essa pizza, a gente não consegue mais comprar, mesmo sendo aquele mesmo valor. Isso, pessoal, é a inflação comendo o seu poder de compra. E aqui, pessoal, falando um pouco sobre a renda fixa, ela é o investimento mais seguro do país, tá? Nesse investimento você vai emprestar o dinheiro para o governo, para um banco e você recebe uma taxa, né, de juros por estar emprestando esse dinheiro. Essa taxa ela pode ser atrelada ao IPCA, que é a inflação, ou ao CDI. E o bom é que na renda fixa você sabe ou você consegue pelo menos prever o quanto que você vai ganhar, tá? Então, alguns exemplos de título de renda fixa são o Tesouro Selic, CDB, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, e cada um tem a sua vantagem. Então, ó, se você já investe em renda fixa, deixa um comentário aqui, deixa em qual título de renda fixa vocês já investem e vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre os títulos. E aqui, pessoal, o Tesouro Direto, tá? Pessoal, o Tesouro Direto é um excelente título de porta de entrada para quem nunca começou a investir, tá? Para quem pensa ao longo prazo, mas também, né, a gente vê aqui nas vantagens tem liquidez diária, então caso você precise daquele dinheiro, você pode retirar ele antes do tempo, tá? Antes do vencimento dele. Ele pode ser atrelado à inflação, né, o IPCA, ou ele pode ter uma taxa pré-fixada, e ele é um investimento super acessível, tá, pessoal? A gente tem o Tesouro Selic, a gente tem o IPCA+, e para começar a investir no IPCA+, hoje você gastaria R$ 34,58. Já se você fosse investir agora no Tesouro Selic lá, você começaria investindo R$ 170,64. Tá, pessoal? Aí você já consegue começar a investir no seu futuro, pensando a longo prazo, também no seu colchão de emergência, que é fundamental, né, para quem investe. E falando um pouquinho sobre CDBs, tá? Eles são certificados de depósito bancário. Eles são títulos que são emitidos, né, pelos bancos para captar recurso, né, para conseguir
pegar um pouco mais de recurso e em troca eles pagam juros, né? Mais ou menos parecido aí com o Tesouro Direto, tá? O investidor, então, no final, ele vai emprestar o dinheiro para o banco, ele vai receber os rendimentos conforme as condições do título, né? Então depende muito aí do título que você escolher. E esses rendimentos, eles podem ser pré ou pós-fixados. Ele também tem a garantia do FGC, então R$ 250 mil aí por CPF, tem liquidez diária ou resgate do valor apenas no vencimento, aí depende de qual CDB vocês escolheram. Tem rendimento atrelado ao CDI ou à taxa pré-fixada, e eles têm um investimento mínimo que depende aí de cada banco. LCIs e LCAs. Pessoal, LCI é a letra de crédito imobiliário e LCA a letra de crédito do agronegócio. Eles são títulos que são emitidos por instituição financeira e esses títulos eles financiam o setor imobiliário e o agropecuário. Os seus rendimentos eles possuem isenção de imposto de renda para pessoa física até sair uma nova lei, mas por enquanto é isso que está valendo. E as características, né? Garantia do FGC, prazo mais longo com resgate no vencimento, então não é bom você resgatar esse dinheiro antes do vencimento. A rentabilidade dele é atrelada ao CDI ou a uma taxa pré-fixada. E o investimento, né, tem investimento mínimo também, aí dependendo de qual LCI e LCA vocês vão adotar. CRIs e CRAs. Pessoal, CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, eles são títulos de dívida emitidos por empresas do setor, tanto imobiliário quanto do agronegócio. Então, ao investir, você está comprando uma parte da dívida futura de uma empresa. Tá? Você vai recebendo juros com o retorno, né? É daí que vem o dinheiro desses investimentos. E os rendimentos eles podem ser atrelados, né, ao pré-fixado, onde a taxa já é conhecida, ou eles podem ser pós-fixados, aí, atrelados a índices como a inflação ou o CDI. As características, a gente tem a isenção de imposto de renda para pessoa física, né, por enquanto, não possui garantia de pagamento pelo FGC e tem prazos mais longos, tá? Então a gente tem aí geralmente entre 5 e 10 anos de prazo, tá? Mas, de novo, pessoal, é investimento para longo prazo, tá? Não é um tipo de investimento para curto prazo, mas é um investimento bem interessante para quem aí quer deixar o seu dinheiro rendendo. E agora falando um pouquinho sobre renda variável, tá? Pessoal, na renda variável o retorno ele não é garantido, tá? Não caiam nessa das pessoas que falam: ah, você vai investir em ação e vai ganhar, você vai investir em fundo imobiliário e vai ganhar. Pessoal, não. Como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente tem que estudar, as coisas mudam, os tempos mudam, então é sempre muito importante quando você investe na renda variável, é você estudar, tá? Não que não seja importante estudar nos outros tipos de renda, tá? Tanto no Tesouro Selic, quanto no IPCA+. Vocês têm que sempre estar estudando, tá, pessoal? Mas, ó, aqui na renda variável entram ações, fundos imobiliários, criptomoedas, tá? São ativos que eles já são mais voláteis, tá bom? Volatilidade é que eles sobem ou caem de preço com mais frequência. Então, por exemplo, aqui os fundos imobiliários, tá? O que é um fundo imobiliário? É como comprar um pedacinho de um prédio, de um shopping, de um hospital, de uma escola. Essas empresas, eles pagam, né, o aluguel e você, como proprietário de um pequeno tijolo desse hospital, escola, galpão, shopping, não importa do que, você recebe uma parte daquele aluguel todos os meses. O que é uma ação? A ação é um pedaço de uma empresa que pode valorizar ou não e paga dividendos ou não também, tá? Mas você como sócio daquela empresa, né, nem que seja só um pouquinho, você como sócio daquela empresa já começa a receber dividendos. E a criptomoeda, né? O que é uma criptomoeda? É um dinheiro digital, tá? Então a gente tem aí Bitcoin, Ethereum, Solana. E lembrando, pessoal, nada do que eu tô falando aqui é uma recomendação de compra, tá? É só título de explicação. O problema da criptomoeda, pessoal, problema e solução, né, é que ele é muito volátil, tá? É um dos ativos mais voláteis que a gente tem no mercado hoje em dia. Então, você pode investir hoje R$ 100 e amanhã ter R$ 10, como você pode investir hoje R$ 100 e ter 200, R$ 300 amanhã,
tá? Mas é um ativo que demanda muito estudo, muito entendimento, é uma coisa muito mais avançada e realmente, né, não é uma recomendação, mas caso você queira entrar no mundo das criptomoedas, vale muito a pena você estudar sobre os ativos que você está investindo, tanto nas criptomoedas quanto em ações, fundos imobiliários. E agora chegamos ao CDI, pessoal. O CDI ela é uma taxa usada entre bancos para emprestar dinheiro entre eles mesmos, tá? Por que um banco precisaria emprestar dinheiro para outro banco? Simples, porque o Banco Central não permite que o banco tenha um dia, né, que eles fechem o dia no negativo. Então o que acontece? Vamos supor que o banco tem lá, começa com 15 mil reais, tá, no cofre, é só suposição, tá, pessoal? Alguém vai lá e deposita 5 mil reais, então desses 15 mil já virou 20 mil. E o banco tem saques de 25, 30 mil reais. Esse banco, né, não poderia fechar o dia com 5 mil, 10 mil negativo. Então o que acontece? Eles pedem dinheiro emprestado para um outro banco por troca de uma taxa, de um juros. Esse juros é o CDI. O que acontece, pessoal? O CDI geralmente ele está atrelado à taxa Selic e ele sempre vai render 0,1 a menos que a taxa Selic. Então hoje a Selic está a 15%, o CDI está a 14,9%. Tá, pessoal? Aí quando você vai ver no rendimento, mas quando eu saquei, não rendeu esses 14,9%. Por quê? Porque quando você investe em alguma coisa que tem aí, por exemplo, que seja atrelado ao CDI, vamos supor um porquinho ou caixinha da Nubank, você paga imposto de renda na retirada e caso você faça a retirada antes de 30 dias, você paga aí IOF, tá? Que é o Imposto sobre Operação Financeira. O imposto de renda, ele tem uma tabela regressiva, tá? Então a gente vê aí que, por exemplo, caso você invista e retire esse dinheiro, né? Se for um dinheiro que demanda aí do imposto de renda, que você vai pagar o imposto de renda na retirada, se você retirar até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. De 181 a 360 dias, então a gente falou de meio ano, 22,5%. Depois de meio ano, né, até um ano, você pagaria aí 20% de imposto de renda. Do final do primeiro ano até o final do segundo ano, você pagaria uma alíquota, né? Você pagaria aí uma taxa de 17,5% e acima dos 2 anos você pagaria uma taxa de 15%. Essa é a tabela regressiva do imposto de renda, pessoal, caso você retire aí de investimentos que cobrem o imposto de renda. E sobre a taxa Selic, pessoal, ela é a taxa de juros no Brasil, tá? Hoje a Selic está em 15%, tá uma taxa altíssima. E o que acontece quando essa taxa está alta é que fica mais difícil de você conseguir pegar, por exemplo, um empréstimo, tá? Porque você teria que pagar mais juros para o banco. Então vamos supor que você é um empresário, você tem lá seus 10 mil reais, você quer abrir uma empresa e para abrir essa empresa você precisaria de 15 mil reais. Tá? Esses 5 mil reais que você vai pegar com o banco, você vai pagar muito mais juros do que se a taxa Selic estivesse baixa. Então, quando a taxa Selic está alta, você ganha muito dinheiro com a renda fixa, tá? Porque o governo vai estar te pagando muito dinheiro, mas é muito mais difícil para você empreender, é muito mais difícil para uma empresa conseguir crescer, porque as empresas elas pegam dinheiro emprestado. E se elas têm que pagar uma taxa de juro mais alta, então elas acabam não pegando esse dinheiro, elas acabam não tendo esse crescimento. Então a taxa Selic ela acaba travando, né? A taxa Selic muito alta, ela é ótima para o investidor de renda fixa, mas ela acaba travando um pouco os investimentos, né, a economia. Então, os juros estão altos, fica mais caro para você pegar dinheiro emprestado, o que fica mais caro para você conseguir investir e crescer o seu negócio. Conseguiram aprender o que é CDI, o que é inflação, o que é juros compostos, juros simples? Conseguiram entender tudo, pessoal? Se sim, então já esmaga o like aqui, pessoal. Segue o canal, aproveita. Somos um canal pequeno, mas somos um canal de qualidade, tá, pessoal? O importante para mim, Vitor, é que vocês consigam fazer o investimento de vocês com conhecimento e que renda positivamente para vocês, tá? Aproveitem que eu já errei muito, então usem os meus erros para fazer os acertos de vocês.
tá bom? Valeu, pessoal, obrigado e tchau!